Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, eu sou CDO, sigla bonita para quem cuida de Growth e Customer Success aqui dentro do Dialog. E eu vim contar um pouquinho para vocês hoje da nossa experiência com o Venda Enterprise. Para quem não conhece, o Dialog é uma solução que nasceu em 2016 a pedido da PepsiCo, então a gente já nasceu com cliente Enterprise dentro de casa, né? Eles procuraram na época a Impress, que era a agência que atendia eles em comunicação interna, para construir uma rede social corporativa que fosse diferente do Yammer da Microsoft. Para quem não conhece, o Yammer é uma solução um pouco quadrada de rede social corporativa, então eles não resolviam questão de senso de pertencimento, construir cultura, quebrar os ciclos organizacionais, e aí a gente desenhou uma solução a quatro mãos que deu bastante certo. Até hoje é o principal canal de comunicação na PepsiCo Brasil. E de 2017, ali logo depois da PepsiCo, até 2020, a gente basicamente pescou dentro do aquário. Né? A gente nasceu dentro de um grupo de comunicação grande, que é o Grupo Impress, que tem aí mais de 100 clientes de grande porte. Então, desde o início, a gente teve, digamos, essa vantagem de poder contar com indicações do próprio grupo, como também ter nascido com um cliente grande. Tá? Então, um pouco do que eu vou falar aqui hoje para vocês tem muito a ver com esses aprendizados que a gente teve nesse primeiro momento do Dialog dentro do Grupo Impress, e num segundo momento, a partir do momento que a gente spin-offou, né, se tornou uma startup, entrou no Cubo, e aí começamos a remar com as próprias mãos. Primeiro ponto, antes de compartilhar minha tela aqui, falar um pouquinho mais, trazer a apresentação para vocês, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é em relação à questão de relações de confiança. Tá? E isso, para mim, é uma coisa que vai perpassar qualquer lição que eu tenha aprendido nesses últimos anos sobre venda e venda enterprise, e até sobre qualquer tipo de relacionamento, tá? Inclusive com o seu cliente atual, é a questão de você conseguir construir confiança. Então, uma coisa que vai fazer muita diferença na venda enterprise é esse cliente, né, esse prospect confiar em você. E aí você, eu estou falando de você mesmo, tá? Você vendedor, você diretor, você pessoa que está na linha de frente com o cliente, porque a gente está no Brasil, e estou falando que a gente está no Brasil porque tende a ser um pouquinho diferente de outros países, mas aqui pessoas fazem negócios com pessoas, tá? E se você não conseguir transmitir confiança de que a sua empresa vai ser a melhor solução para a dor que aquele cliente tem e para a dor que aquela pessoa do outro lado tem, dificilmente você vai conseguir ter o resultado que você espera, tá? E aí, vou compartilhar minha tela aqui para vocês, só para contextualizar um pouquinho do que a gente tem hoje já de carteira de clientes e trazer um pouco das lições que a gente aprendeu nos últimos anos, tá? Então, assim, conforme eu falei, hoje eu sou CDO do Dialog, meu time tem cerca de 17 pessoas, né? E cerca porque a gente sabe que o time cresce aí constantemente. A gente acabou de concluir uma rodada de seed e estamos crescendo tanto o time de marketing, quanto CS, quanto tecnologia. E aqui dentro de casa a gente entende que CS é muito próximo a marketing e vendas, tá? Até porque, pelo que eu comentei de relação de confiança, a gente entende que os clientes atuais têm um papel muito grande na geração de novas oportunidades e também na construção da nossa marca. E, ao mesmo tempo, marketing pode ajudar o processo de CS, enfim, a gente entende que isso tem que ser muito integrado, então essas três áreas estão trabalhando junto aí comigo para a gente fazer o Dialog crescer. Bom, nossa carteira de clientes conta com uma série de clientes Enterprise, tá? A PepsiCo foi o primeiro, o Carrefour já está com a gente há bastante tempo, o mais emblemático eu diria que é a Via Varejo, que está aí com a gente desde o início de 2019, e mais recentemente a gente trouxe Simpar e a Van. A gente tem clientes de todos os tamanhos, então eu atendo desde Livelo, com 200 pessoas, e aí eu diria que hoje mais de 50% da nossa carteira, no nosso entendimento, são clientes Enterprise. Tá? E aí, dentro das 10 lições rápidas que eu aprendi nos últimos meses, a primeira é exatamente essa. Tá? Como é que a gente define o que é um cliente Enterprise? Cada caso é um caso, tá? Cada empresa vai ter o perfil de cliente Enterprise dela. E aí, do nosso caso, a gente entende que cliente Enterprise, em geral, são empresas de mais de 1.000 colaboradores, tá? Vocês podem discordar, cada empresa pode ter um formato um pouco diferente, então, não, depende da complexidade da tomada de decisão, se é uma empresa mais hierarquizada, se não é uma empresa de dono. Para a gente, independente do ciclo de vendas, como o nosso produto ele é em função do número de colaboradores, a gente entende que acima de 1.000 a gente entende como enterprise, de 0 a 500 seriam vendas SMB, e de 500 a 1.000 seriam clientes médios, tá? E a gente define a forma de atuação do nosso time com base nessa divisão da carteira. Isso é importante
para depois vocês definirem qual vai ser a estratégia de atuação para cada um desses tamanhos de cliente, tá? A venda enterprise, ela teoricamente, até pelo ticket que esse cliente vai ter para você, ele te permite estratégias mais agressivas e mais rebuscadas de venda. Enquanto você vai para SMB, se você tiver que gastar muito recurso, né, se tiver um CAC alto para converter um cliente SMB, provavelmente a sua operação não vai ser rentável. Bom, segundo ponto que eu trago aqui, ele tem muito a ver com como a gente nasceu, né? E é o dilema do ovo da galinha. Não adianta a gente ficar aqui tentando construir máquinas perfeitas de vendas para trazer cliente enterprise se a gente não entender isso. Para você ter um cliente enterprise, para você vender para clientes enterprise, você precisa primeiro ter um cliente enterprise no mínimo, tá? E esse mercado, ele é muito calcado em confiança. A partir do momento que você tem um cliente, esperamos que satisfeito, né, a chance do segundo cliente entrar é muito maior. E aí, para nós, empreendedores, que já passamos por outras rodadas de investimento, ou estamos sempre conversando com fundo, é uma coisa que é uma lei universal do mercado. Você precisa ter o primeiro sim. Né? Você pode ouvir 10, 20, 30, 50 não. A partir do momento que você ouve o primeiro sim, aquela pessoa, aquele investidor, aquele cliente que confiou em você, ele gera um efeito rede muito forte e um efeito manada. A chance do segundo, do terceiro, do quarto fecharem é muito maior, tá? Então, assim, se você está começando uma startup e você quer focar em clientes enterprise, foca em trazer um. Foca todo o teu networking, toda a tua energia em gerar o primeiro cliente enterprise. Não dispersa essa energia. Porque a partir do momento que você trouxer o primeiro e você entregar com qualidade, a chance do segundo vir é muito maior. Outro detalhe aqui que eu falo quase com um objetivo de deixar vocês um pouco mais aliviados é acostumem-se. O ciclo de vendas de enterprise não vai ser o ciclo de vendas ideal. A gente talvez não consiga respeitar a regra dos 30 dias, ou de 60 dias, ou de 90 dias. E cada caso vai ser um caso, tá? Tem empresas com um processo de tomada de decisão super hierarquizado. Tem empresas que você vai chegar no lugar certo e você vai vender em 15 dias. Tá? Então, acontece de você vender em 15 dias, acontece de você vender em 6 meses, em 1 ano. Vai depender muito da maturidade da empresa em relação à sua solução, a quantidade de stakeholders internos que você conseguir ter do seu lado e o quão importante você conseguir transmitir que é aquela contratação para o cliente, tá? Seja em termos de estar no roadmap dele, estar no business plan dele, de ser uma coisa que vai gerar resultado, de que vai reduzir custo, você vai precisar conseguir conectar todas essas pontas. Mas mesmo que você consiga fazer tudo isso, não é garantia de que você vai conseguir ter a venda, tá? Então, assim, o ciclo de venda de quem foca em enterprise é mais lento. Então, e aí é muito planejar dependendo do momento que você está, para você não depender de uma venda enterprise para pagar a conta. Se você depender, talvez você sofra um pouco. Para contar um pouco da nossa história, o nosso ciclo de vendas até o final do ano passado era de 7 meses na média. A gente vendia um cliente a cada quase 2 meses. Isso era extremamente sacrificante para o time. E a gente percebeu que a gente precisava fazer um shift nessa estratégia. E nesse momento a gente reduziu o nosso ciclo de venda já para 45 dias, até um pouco menos que isso. Como? Mudando o perfil do cliente. A gente continua vendendo para clientes enterprise, mas hoje a gente tem uma divisão muito mais saudável, digamos, da nossa carteira. A gente continua trazendo clientes enterprise com uma constância boa, mas a gente também atende empresas médias e SMB. Isso faz com que, se a gente não trouxe cliente enterprise nesse mês, que vai ter um ticket médio aí, talvez seja 5, 6, 7 empresas SMB, beleza. Se nesse mesmo período, nesse mesmo ciclo de vendas que eu não vendo enterprise, eu for vendendo empresas menores, eu tenho uma carteira equilibrada. No momento que eu trouxer o cliente enterprise, é mais um cliente para dentro da nossa carteira, tá? Bom, e aí eu trouxe aqui a menção ao livro Receita Previsível, que eu imagino que vocês todos tenham lido. E é um livro que realmente vale muito a pena, ele é muito completo e ele traz insights muito bons. Mas aí eu preciso ser super franco com vocês. Não vai dar resultado no primeiro momento, tá? Eu não acredito, eu não acho que funcione, e a gente testou bastante por aqui, até mesmo antes de eu estar no time aí de founders do Dialogue. E o modelinho de máquina de prospecção ativa para
clientes enterprise não vinga na mesma velocidade do que para clientes de menor porte. São vários fatores em conjunto, tá? A dificuldade de você mapear todos os stakeholders e chegar nas pessoas certas. 2, você precisa ter case. 3, o dilema do ovo da galinha, a questão de você precisar ter primeiro um cliente enterprise. Então, assim, as primeiras vendas, elas vão ser muito handcrafted, né? Manufaturadas, e vão depender muito do founder. Então, assim, eu acredito que as metodologias de máquinas de vendas que podem ter trilhas específicas para clientes de maior porte, elas vão dar resultado depois que você passar do cliente 50, do cliente 100, tá? Os 50 a 100 primeiros, eles vão ser muito feitos à mão. E aí, obviamente, tá? Dependendo do tamanho da empresa, estou falando aqui muito com cliente em empresa com foco B2B, M para cima, você, com 50 clientes, você já está começando a sair ali do estado early stage, começando a se tornar uma scale-up, tá? Você pode estar com 3, 5, 10 milhões de faturamento, mas você já começa a ter um volume um pouco mais substantivo. Então, você já saiu do vale da morte das startups e você já começa a conseguir ter uma estrutura para se preparar para o crescimento. E aí, sim, nesse momento, você consegue pensar numa máquina mais automatizável. Nesse primeiro momento, gente, foco em analisar muito bem o cenário de cada cliente. Você, enquanto founder, você, enquanto empreendedor, muito ativo no processo, porque não vão ser vendas necessariamente replicáveis e você precisa focar em aprender muita coisa para tentar depois educar o teu time, tá? Educar o teu time no melhor dos sentidos e passar para ele o que funciona, o que não funciona e ajudar a construir um processo replicável. E aí, já pegando o gancho com esse próximo ponto, é isso, do it yourself, tá? Eu acredito profundamente na importância dos founders descerem para fazer as vendas no primeiro momento, para aprender, para entender as dores dos clientes, para conseguir, de fato, entender com muita profundidade o que está dando certo e o que não está dando certo em cada etapa. Eu não acho que seja possível depois você colocar um time de SDRs que, teoricamente, não entende tanto do teu negócio, que talvez não tenha tanta experiência profissional, ou até um time de account executives, de vendedores, para fazer um bom trabalho se você não souber exatamente o que tem que ser feito para conseguir ter resultado. Tá? Você até pode trazer um bom diretor de vendas, você pode deixar o teu time mais robusto, mas descer ali no chão de fábrica e fazer as primeiras vendas e olhar no olho do cliente é fundamental. Tá? Ainda mais no cliente enterprise que quer falar com alguém que de fato entenda muito bem do negócio, que ele vai precisar ganhar essa sua confiança. O sexto ponto, e aí tem muito a ver também com a questão da confiança, é a questão do boca a boca e das indicações. Tá? Se você entregou para um cliente e esse cliente está muito satisfeito, o efeito rede vai fazer esse cliente te indicar 2, 3, 4, 5 outros clientes e assim sucessivamente. Da mesma forma, tá? Um cliente insatisfeito, ele gera um estrago na rede. Então, desde o instante zero, se preocupar muito com a qualidade do atendimento, com a qualidade do produto, ainda que tenha bugs, tá? A gente sabe que no início não é fácil você entregar os produtos 100% redondos. Então, se preocupe em ter um time de CS que ajuda e transforma a percepção que o cliente tem de você ao longo desse processo. Não precisa estar tudo perfeito, mas gerenciar a expectativa desse cliente é fundamental. Isso vai fazer muita diferença na hora de você trazer um outro cliente no enterprise. E aí isso aqui também já começa a ser muito, talvez, diferente das cartilhas tradicionais. Eu acredito muito em alguns pontos dentro do processo de construção da nossa reputação, de construção da confiança. Um deles é a questão da reputação e do PR. Tá? O marketing digital ele faz um trabalho consistente de dia a dia, mas o PR dá alguns tiros de canhão que fazem total diferença nesse jogo. Então, você sai numa capa da Exame, num Brasil Journal, num veículo de grande porte, você é considerado um influente na tua área, as pessoas passam a ouvir você como um especialista, e aí são pilares que se complementam, tá? Mas dentro desse aspecto de confiança, sabendo que confiança é uma questão muito mais psicológica, tá, gente? Por mais que a gente tente ter processos para construir essa awareness, a gente tem que trabalhar com o psicológico das pessoas. Então, assim, as pessoas tendem a confiar mais em pessoas que parecem confiáveis. Isso vai da forma como você fala, da forma como você se porta, do conhecimento que você tem de causa.
E entra, obviamente, nessa parte de o quanto você é visto por outros, né? Isso aí me lembra lá o Jeff Walker falando sobre construção de autoridade, né? E aí, obviamente, tem uma proximidade aí entre confiança e autoridade. A autoridade gera confiança no cliente. Então, se você saiu num veículo de imprensa relevante, teoricamente você transmite essa autoridade que o cliente precisa ter para confiar em você. Isso é uma outra discussão bem grande até que eu já tive com meus co-founders aqui no Dialogue e eu continuo achando que não existe resposta certa, porém eu acho que vale a pena tentar os dois, tá? E em cada caso você pode ter uma resposta diferente, que é o seguinte: qual é a melhor estratégia para você fazer uma venda dentro de um cliente enterprise específico que caiu no seu colo, entrou no seu pipe ou que você quer atacar? É você conquistar um embaixador interno ou você mapear no detalhe o processo de tomada de decisão da empresa, saber quem são todos os stakeholders, os influenciadores e conseguir chegar em cada um no momento certo, quase como se fosse um jogo xadrez, enquanto no outro cenário você pega esse embaixador interno, que é a pessoa que vai ser apaixonada, ela vai querer de qualquer forma vender a tua solução, você dá todo o poderio de fogo, digamos, para ela e você manda ela para a batalha. Os dois podem funcionar, os dois podem dar errado, tá? E aí tem muito uma questão de da gente não conseguir necessariamente ter o detalhe do detalhe do detalhe de como é que funciona o processo de tomada de decisão numa empresa. A gente pode achar que a gente mapeou tudo, porém o diretor não gosta daquele analista, o analista foi falar com o diretor falou não e acabou, porque ele não gosta da pessoa. Beleza, a gente pode tentar bypassar, a gente pode tentar ir para o outro lado, pode tentar, mas nada garante que o processo de tomada de decisão está mapeado, você conseguir chegar nas pessoas certas, vai dar certo. Da mesma forma, o embaixador interno às vezes vai travar, ele não vai conseguir adiante. Então, dica de quem está o tempo inteiro tentando melhorar o processo, cada caso vai ser um caso, você vai ter que olhar a empresa, eventualmente até um cliente que caiu por inbound, você vai ver que aquela pessoa que chegou não é a certa, você vai precisar mapear o processo de tomada de decisão, você vai precisar chegar em outro stakeholder, eventualmente um cliente desse vai congelar, você vai precisar ir lá, você vai precisar fazer uma atividade de phishing para tentar reativar esse cara. Então, a dica é olhe para aquele cliente e veja o que faz mais sentido para ele. Eventualmente, você pode ter cadências específicas para cenários diferentes do cliente, tá? Tentando dar mais contexto ainda para esse embaixador que você definiu como sua melhor opção, ao mesmo tempo que você está mapeando o processo de decisão, e aí você pode ter o cliente numa cadência ou na outra, eventualmente trabalhar duas cadências do mesmo cliente, mas o meu ponto é só o seguinte: não ache que um único processo, um único formato vai ser o que vai fazer toda a diferença. Pode não fazer diferença para aquele cliente, e a gente tem que saber viver com isso e saber olhar sob uma nova perspectiva e ver o que de novo a gente pode fazer para ter resultado. Lembrando, a gente está falando de clientes enterprise em que vale a pena o esforço. Tá? Veio um slide repetido, gente, desculpa. Esse diagrama aqui, ele foge um pouquinho do meu storytelling, mas eu acho que é super interessante para vocês darem uma olhada, tá? E para quem não leu, Key Account Management é um livro que super vale a pena. E eles citam esse diagrama do Percy e Lane de 2016, que mostra uma dispersão ideal de clientes de acordo com o perfil de relacionamento dele e de tamanho. Tá? Então aqui, digamos que os Key Accounts e as grandes contas são os Enterprise e os outros são desde clientes médios até cliente SMB. Qual é o grande ponto do Kahn e desse diagrama? Tá? Ele deixa claro para a gente que não é possível só ter enterprises, só ter key accounts na sua empresa. Então, é fundamental que você olhe para o seu negócio, dependendo do momento em que ele está, e chegue num ponto de equilíbrio entre clientes médios, clientes pequenos, clientes grandes. O cliente grande, especialmente o key account, ele vai demandar um esforço muito grande de atendimento. Ele vai ser high touch, ele vai depender do seu time de CS, do seu time de suporte, eventualmente você vai ter um Key Account Manager específico para ele. Enquanto você pode ter clientes médios e pequenos que eles vão ser tech touch, eles vão estar super felizes com a sua solução sem precisar tanto de você, tá? E essa dispersão ideal vai fazer o seu negócio ser muito mais rentável. Gente, não estou falando aqui do day one da empresa, que talvez você tenha que correr atrás de um cliente enterprise para conseguir vender outros. Também não estou falando do day 50, que você vai estar indo ali com 3, 4 clientes. Porém,
a gente começa a sair desse momento de early stage para growth, se a gente não conseguir ter uma carteira equilibrada, que tenha clientes que tenham uma margem relevante, enquanto clientes que têm uma label forte e, ao mesmo tempo, ajudam você com faturamento relevante, né, mas que dão muito trabalho, eventualmente você pode desequilibrar a balança e não dar conta de atender com qualidade. E lembrando, um cliente detrator, ele faz um efeito muito negativo. Tá? Então, a preocupação que todos nós temos com o NPS não é só para ver um númerozinho bonitinho ali, é porque esses clientes detratores, eles fazem um efeito rede ao contrário, que reduz muito o esforço que você fez para converter novos clientes. Tá? Estamos falando de um mercado corporativo em que as pessoas se falam o tempo todo, então que essa reputação, essa confiança é fundamental. E por fim, um ponto, acho que vale também colocar, todos os manuais, né, os guias de crescimento, né, a gente vê as startups que deram certo, falam muito da importância da análise de dados. Tá? E aí aqui eu não estou dizendo de forma nenhuma que a gente não tem que analisar os dados, eu super acredito que a gente tem que estar o tempo inteiro preocupado com quais são as nossas métricas de funil, nossa taxa de conversão, nosso ciclo de vendas e por aí vai. Porém, quando a gente está falando de clientes enterprise, a gente tem dois probleminhas, tá? O ciclo de vendas tende a ser muito longo, então eventualmente eles são pontos fora da curva, dentro da tua curva ali estatística, e ao mesmo tempo a gente não consegue necessariamente definir qual é o fator que fez aquela venda acontecer. E aí eu sou formado em economia, isso é uma coisa que a gente aprende desde o primeiro período, que é o seguinte: você não necessariamente tem uma única variável, um único fator que resulta num fato, né, numa conversão, num próximo fator. E é isso que acaba acontecendo nos clientes enterprise. Você tem uma série de fatores que fazem diferença naquela venda. E aqui nossa estrutura de growth é composta por algumas áreas. São basicamente marketing digital, né? Abarca performance, a parte de eventos, a parte de parcerias e a parte de prospecção ativa. Eventualmente, as 4 áreas, além do time de vendas, tiveram importância no processo de convencimento daquele cliente, no processo de compra. Tá certo, tá errado, não importa. O que importa é que a gente chegou à venda. Isso faz com que, eventualmente, seja difícil mapear qual é a variável que está fazendo mais diferença dentro do jogo. Se a gente fosse pensar aqui estatisticamente e tentando isolar variáveis, talvez não seja factível dentro de um processo em que você quer, de fato, ter resultado de vendas. Né? Você só não quer, você quer testar, mas você não pode parar a máquina para ficar fazendo testes. Então, eventualmente, você vai sentir que é mais difícil você construir bases estatísticas num primeiro momento com clientes enterprise e também com menos números, né, com menos dados. Se você vendeu 10, 20, 30 clientes, ainda é muito diferente você construir uma base estatística. Então, a minha dica também para vocês aqui é, cara, acelera, passa a quinta marcha. Quando você estiver chegando a 50, 100 clientes, vai, obviamente, acumulando esses dados de uma maneira que eles sejam comparáveis, porque enquanto você não tiver uma base estatística maior, vai ser difícil você saber o que dá resultado de verdade, tá? Do que não dá resultado. E aí você vai saber quais são os canais em que vale apostar. Gente, estou encerrando por aqui esses 10 itens que, digamos, a gente aprendeu aí nos últimos anos. Para fechar esse ponto, eu queria só colocar para vocês que a venda enterprise não tem mágica, não tem nada de fora do mundo e de outra realidade. E o que acaba acontecendo é que tem empresas que focam em clientes menores, estão acostumados a atender clientes que não SMB e não se sentem confortáveis. Mas, no final das contas, as dores não são tão diferentes assim, tá? Você pode ter um processo de decisão mais complexo, você pode achar que vai ser mais exigente, que vai dar mais trabalho para você, mas você precisa começar. Então, o primeiro cliente, ele vai fazer toda a diferença para você se sentir mais confortável, para você aprender e para você construir sua reputação. Então, não tenta vender para 10 de uma vez só. Vende para o primeiro, depois vende o segundo, depois vende o terceiro. E, naturalmente, você vai ver que esses clientes vão começar a aparecer para você. Porque, pelo fato de você já estar atendendo alguns, alguma coisa vai parecer certa para esse cara. Ele vai entender, putz, se esse cara é confiado pela Via Varejo, pela Unilever, pela Klabin, ou seja lá por quem for, eu também posso confiar. E aí a pessoa delega, tá? Ela literalmente delega o processo de tomada de decisão que era para ser dela para uma outra pessoa que já tomou essa decisão. Essa é a questão do efeito manada, essa é a questão do primeiro sim num processo de captação de investimento. Se essa pessoa aqui, em quem eu teoricamente confio,
já confiou nele, é muito mais fácil de eu confiar, tá? Por isso que esse processo ele tem muito dessa construção que eu comentei aqui. Gente, é isso. Espero que essa rápida apresentação possa ter sido relevante para vocês. E eu estou aí à disposição para dúvidas. Eu acabei não colocando ali na apresentação meu telefone, meu contato, mas para quem quiser falar comigo, gabriel@dialog.ci, repetindo, gabriel@dialog.ci, tá bom? Prazer aí, um abraço. Tchau, tchau.